Olá, meus amigos, aqui é o professor Márcio Emílio, tá? Estou aqui nesse momento para prestar alguns esclarecimentos para vocês com relação à nossa progressão de carreira. Falo especificamente da progressão de carreira dos servidores da educação do estado do Pará. Quando eu entrei como servidor do estado, sempre houveram muitas dúvidas com relação ao vencimento base. Ninguém sabia o valor exato do vencimento base. Nós pensávamos que era um valor porque quem entrou no mesmo período recebia a mesma coisa. Então achávamos que aquele valor era o valor referente ao vencimento base, quando na realidade não era. Aí, quando nós nos deparamos com servidores que tinham mais tempo, nós verificávamos que eram valores diferenciados. Então, isso me levou a um estudo sobre a questão de progressão de carreira. Basicamente, percorri o Brasil todo estudando progressão de carreira de vários estados, vários municípios, até que compreendi perfeitamente o funcionamento de um plano de carreira. Bom, em função disso, eu venho sempre conversando a respeito desses planos de carreira, quando eu verifico que existe algo que está causando dúvida ou quando de fato não existe o reajuste correto do enquadramento dentro da progressão que deveria acontecer. Bom, no estado do Pará, como é que acontece? A progressão eu chamo de bidimensional, porque ela está atrelada a nível e classe. O nível é o período em que o servidor está em atividade. A cada 3 anos, a cada 3 anos e um dia, dentro da regulamentação, o servidor ele progride em nível. Ele começa no nível A, depois de 3 anos ele passa para o nível B. O acréscimo que ele tem dentro do vencimento base, após 3 anos, é de 0,5%. Depois de 3 anos ele passa para o nível C, depois disso para o nível D, depois para o nível E, até chegar no 11º nível. Tá? E cada nível desse é 0,5% de aumento dentro do vencimento base. Tá? Então essa seria a progressão horizontal, a mudança de nível. A progressão vertical está relacionada à progressão acadêmica do servidor. Hoje em dia não se entra mais se o profissional não tiver a graduação. Então, a primeira classe, que é chamada classe 1, que seria o professor graduado. Tá? Se ele for progredido academicamente, se ele passar a cursar uma especialização, tá? Após ele adentrar com o documento de curso, né, de finalização de curso, com o diploma, ele passa da classe 1 para a classe 2. Ele tem um aumento dentro do vencimento base de 1,5%. Tá? Quando ele passa para o mestrado, também ele vai ter 1,5% até chegar no doutorado. Então, é assim que funciona a progressão de carreira para servidores da educação do estado do Pará. Tá? Isso tudo de acordo com o PCCR de 2010. Anterior a esse período, nós éramos regidos pelo Estatuto do Magistério, que é de 1986, onde a progressão de carreira tinha uma estrutura diferente da que tem hoje. Porém, a estrutura anterior era superior a essa que nós temos. Como era que funcionava? O servidor entrava como efetivo ou através do concurso público, ou por promoção, ele adentrava e ele progredia em níveis. Ele começava com um A, tá? Após 4 anos ele passava para o B. Da mesma forma como acontece hoje, só que a diferença é no tempo. Inicialmente, tá? A primeira progressão era com 4 anos e o servidor tinha um acréscimo dentro do seu vencimento base de 3,5% e não 0,5% como nós temos hoje. Após esses primeiros 4 anos, tá? Quando ele completava esse nível, depois de 2 anos, daí em diante, após a cada 2 anos, ele progredia em nível também. O que acontecia? Ele progredia 3,5%. A cada biênio ele vai fazer essa progressão. Então seria a letra A, que seria o inicial, B,
C, D, E, até o 10º nível. Então, se a gente for observar, fazer uma comparação entre o PCCR e o nosso Estatuto do Magistério de 1986, nós vamos observar que, de certa forma, a nossa progressão ela regrediu. Mesmo levando em consideração ao doutorado que nós temos hoje dentro do plano de carreira atual, o Estatuto do Magistério ainda tinha um plano, uma progressão de carreira superior ao que nós temos hoje. Tá? Então, o que acontece? Quem entrou anterior a esse período aí do PCCR deveria ter tido o seu salário reajustado de acordo com o Estatuto do Magistério, o que o Estado não fez. Então, conversando com os advogados do Instituto IDEA, ao qual eu faço parte, ele me alertou sobre a possibilidade de entrarmos com uma ação, sendo que essa ação nós estaríamos solicitando essa progressão que não ocorreu no período que deveria ter ocorrido. Tá? Então, além da progressão que nós podemos solicitar, nós temos direito ao valor retroativo a esses percentuais que deveriam ter aumentado naquele período e nós não tivemos esse reajuste. Então, nós podemos solicitar valores retroativos referentes a essa progressão que não aconteceu. Então, era essa a explicação que eu gostaria de dar para vocês, tudo bem? Agradeço muito a atenção daqueles que estão até o final assistindo o nosso vídeo. Brevemente nós poderemos estar retornando aqui com outros temas relacionados à progressão de carreira, em função de nós termos estudos amplamente trabalhados em relação à progressão de carreira de vários estados, vários municípios. Então, sempre que houver alguma dúvida, sempre que houver defasagem na atualização desses valores de progressão de carreira, nós estaremos aqui dando um alerta a vocês. Tudo bem? Então, para aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouquinho mais, em tirar mais dúvidas em relação a esse tema que eu estou trabalhando hoje aqui, vocês podem me procurar através do WhatsApp, tá? 993 567871, ok? Então, professor Márcio Emílio aqui à disposição de vocês e eu fico aqui aguardando aqueles que tiverem interesse. No demais, tenham um bom dia e até nosso próximo contato. Muito obrigado.